Números, capítulo de número 21. No início da Bíblia, você vai encontrar Gênesis, Êxodo, Números, capítulo de número 21. Versículo de número 4. Êxodo 21, Números 21, 4. Diz assim: Então partiram do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Porque nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Este pão vil que eles estão falando é o maná que Deus mandava para eles todos os dias. Eles estão falando, eles estão murmurando, eles estão reclamando do Deus Todo-Poderoso. Este povo que foi liberto da escravidão, este povo que Deus enviou das pragas para libertá-los. Páscoa quer dizer festa da libertação do povo que estava escravo no Egito. Era para o povo estar feliz que agora eles estão livres. Mas esse povo está reclamando, esse povo está murmurando. Então o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, mandou entre o povo serpentes. É impressionante como esse animal peçonhento tem muitas pessoas que têm paura, têm medo, só de pensar, só de ver. Mas existem pessoas que têm como animal de estimação. Conhecemos uma jovem que ela sempre pedia para a mãe dela que ela queria ter uma cobra como animal de estimação. E ela conseguiu, ela se mudou para os Estados Unidos e ela tem lá na sua casa uma serpente, um animal de estimação. Mas essas serpentes enviadas por Deus, serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Você não precisa repetir, mas guarda no teu coração: murmuração é pecado, e murmuração gera morte. Murmuração, reclamação de toda ordem é pecado e gera morte. Morreram muitos de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado. Pecado precisa ser reconhecido, pecado precisa ser confesso, pecado precisa haver arrependimento, quer dizer, abandono, para que haja da parte de Deus perdão, o derramar do sangue de Jesus. Em 1 João, capítulo 1, verso 7 diz: se andarmos com Jesus e tivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então o povo que reclamou, que murmurou, que falou mal do alimento que Deus consentia a eles, sem eles terem que fazer absolutamente nada, apenas colher aquele alimento. Deus que concedeu a este povo água, concedeu carne, Deus está sustentando. Nós estamos falando de mais de 1 milhão de pessoas. Mais de 1 milhão de pessoas saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, libertos, e Deus sustentando, e este povo reclamando. E este povo, que muitas vezes pode ser eu, pode ser você, que reclama das coisas de Deus, de tudo que Deus faz, é aquela pessoa que se chove demais, então vamos reclamar porque está chovendo demais. Se não chove, é muita seca, vamos reclamar. Se está calor, vamos reclamar. Se está frio, está muito frio, vamos reclamar. Se temos o pão sobre a mesa, vamos reclamar porque queremos mais alguma coisa. Esse povo parece muito com o povo dos dias de hoje, parece muito comigo e com você.
Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor. O povo reconhece que pecou, e contra ti. Ora ao Senhor, para que tire de nós as serpentes. Ora para que a consequência do nosso pecado deixe de estar se manifestando, que eram serpentes as cobras. Então, Moisés orou pelo povo. Se tem algo que Deus espera de mim, espera de você, que sejamos intercessores, que nós venhamos orar pelas pessoas, orar pelas pessoas que estão enfermas, pelas pessoas que estão desempregadas, pelas pessoas que estão enlutadas, pelas pessoas que têm causa na justiça, pelas pessoas que estão necessitando de um milagre. Então, o povo está necessitando e Moisés orou. Quando Moisés ora, versículo de número 8, eu espero que você esteja olhando para a sua Bíblia, disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe sobre uma haste, e será que todo mordido que olhar para a serpente viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze, pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para aquele bronze, ela ficava curada. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 14. João 3. Jesus está conversando com uma pessoa de muita sabedoria, Nicodemos. Nicodemos é um fariseu, ele é um dos principais da sinagoga. A sinagoga tinha 70 sábios. Nicodemos era um desses 70 sábios. Jesus está falando para Nicodemos que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. E Jesus está explicando para Nicodemos as coisas de Deus, falando das coisas de Deus. Versículo de número 13, você que abriu a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu, e que desceu. Jesus está falando dele mesmo. Ora, eu estive lá no céu, eu desci, eu estou aqui falando com você. Eu sou o Deus vivo e ressurreto, eu sou o Deus encarnado, eu estou aqui com você. É isso que Jesus está falando. E aí Jesus vai falar de algo que Nicodemos conhecia, que era o Antigo Testamento, que está em Números, que acabamos de ler. De modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus está falando para Nicodemos no capítulo 3 o que vai acontecer lá no final do Evangelho de João. Se você perceber, o momento de crucificação de Jesus está no final dos Evangelhos, porque daqui a pouco Jesus ele é sepultado, ele ressuscita, ele volta, depois de ressuscitado, para falar com os seus discípulos, e ele iria assunto aos céus. E aí Jesus está falando com Nicodemos que assim como Moisés levantou a serpente, ele precisaria ser levantado. Versículo de número 15: para que todo que nele crê, se lá em Moisés olhar a serpente traria cura, aqui olhar para Jesus crucificado vai gerar vida eterna. Amém. Se lá haveria uma cura de uma mordida de uma cobra, de uma víbora, aqui o olhar e crer, todo aquele que crê, nele crê, tenha a vida eterna. É impressionante quantas pessoas olham para Jesus. É impressionante quantas pessoas são simpatizantes de Jesus. Mas quantas pessoas não reconhecem como Senhor e Salvador? Como as pessoas idolatram anjos, pedem para anjos, pedem para imagens, mas não vai para Jesus.
É impressionante como no coração das pessoas existe um amor, uma idolatria a objetos e coisas, a seres, pessoas, mais do que a Deus, mais do que a Jesus. Mas Jesus continua falando com Nicodemos, algo que vai acontecer. O Filho do Homem seja levantado. Jesus está falando para Nicodemos: eu vou ser crucificado. E todo aquele que olhar para mim, crucificado. É impressionante que há todo um constrangimento, há todo um entristecer de coração na Semana Santa. Vias dolorosas. É impressionante como que é uma ênfase no sofrimento de Jesus. Só que não adianta sentir pena, dó, não adianta sentir essa dor toda de Jesus, se na hora de ajoelhar eu vou pedir com uma imagem, eu vou pedir com um anjo, eu vou pedir com um santo, porque a minha fé não está em Cristo, a minha fé está nestas pessoas. O apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, ele fala que naquela época existia um ensino equivocado, um ensino pecaminoso, que era culto aos anjos, irmãos. Ele fala isso para você que nos assiste, que aqui do ladinho nós temos um lugar que as pessoas adoram um anjo. Estão criando lugares de adoração, de imagens. E aí nós perguntamos assim: aonde está Jesus nisso? Não adianta pôr uma cruz do lado de uma imagem do anjo, como se estivesse concorrendo na idolatria. Porque ou adoramos uma imagem, um anjo, uma imagem, uma santa, se assim você quiser, ou adoramos a Jesus. O que está no teu coração? É um ledo engano você disser assim: pede para a mãe que o filho atende. Não, você pode ir direto a Deus, porque Jesus é Deus. Jesus continua falando para Nicodemos, porque Deus amou você, Nicodemos, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, a obra redentora de salvação de vida eterna, quem concluiu ela, quem realizou ela foi a pessoa maravilhosa de Cristo Jesus. Por isso que Paulo vai dizer assim: todos os joelhos se dobrem, toda língua confesse Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome. Eu estava dizendo para uma pessoa muito devota de uma imagem, eu disse assim: o cristão, o metodista é cristocêntrico, Jesus Cristo é tudo para nós. Porque Jesus é que morreu e ressuscitou para nos dar salvação. Jesus Cristo tem a resposta para o teu problema. Jesus Cristo é o único que pode curar. Jesus Cristo é o único que pode libertar. Jesus Cristo é o único que pode derramar do Espírito Santo dele sobre toda a carne. É a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Não existe outro Deus, é Ele que faz o milagre. É a fé dele que nos conduz à eternidade. É Jesus que diz assim, é Jesus dizendo nas Escrituras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro. Deus tem ciúme de nós. E quando amamos mais coisas, imagens e anjos do que o próprio Jesus, quando a nossa devoção está mais nestas coisas do que em Jesus, eu fico imaginando o coração de Jesus, vendo os seres humanos amando mais coisas e pessoas, objetos, do que o próprio Deus. Eu estava conversando com a minha esposa sobre uma passagem e a minha esposa fez uma pergunta muito interessante. Moisés foi para o Monte Sinai, 40 dias ele está no Monte Sinai, o povo está inquieto porque ele não volta. E rapidinho o povo se reuniu, como lá em Números, se reuniu para murmurar, reclamar, pecar. O povo pede para Arão fazer um bezerro de ouro para eles adorarem. É muito antigo esses objetos, criar objetos
criar imagens de ídolos para adoração, que é um pecado que Deus condena. Por isso que a Bíblia fala assim: o idólatra não herdará a eternidade. Aquele que ama mais coisas ou pessoas do que a Deus é um idólatra. E a minha esposa perguntou: nossa, eles foram tão rapidinhos para dispor do ouro que eles tinham para fazer o bezerro de ouro. Foram tão rápidos em doar objetos de ouro para Arão fazer o bezerro. E assim que Arão fez o bezerro, eles começaram a adorar. O que está no teu coração que você ama mais do que Jesus? Eu não posso falar da idolatria de ninguém sem olhar para o meu coração e ver se não tem idolatria, algo que eu possa amar mais do que a Deus. E aí eu tenho que reconhecer, pedir perdão e dizer: Deus, tire essa idolatria. Eu quero aproveitar e dar meu testemunho de idólatra que fui. Eu gosto demais de corrida de Fórmula 1. Gosto mesmo, irmãos. De corrida de Fórmula 1, acho muito bonito. Mas Ayrton Senna era meu ídolo. Era meu ídolo. Eu estava na igreja no domingo pela manhã, na escola dominical, mas eu queria estar na minha casa assistindo a corrida, e vendo a musiquinha tocar, e o Ayrton Senna ganhando. E o nosso pastor, que já está na glória, o pastor Estevão, já está com o Senhor Jesus, ele disse assim: se você não estivesse na casa de Deus agora, onde você estaria? Na hora eu pensei comigo, eu estaria lá na minha casa, sentado no sofá, assistindo a corrida, torcendo pelo Ayrton Senna. Era meu ídolo. E aí o pastor falou assim: o que você estaria ganhando se você estivesse nesse lugar e não aqui na casa de Deus? Na hora eu pensei: eu não estava ganhando nada. Ele estaria ganhando mais uma corrida, ganhando mais dinheiro, mas eu não estava ganhando nada. Mas eu, na casa de Deus, eu estava ganhando conhecimento das Escrituras, intimidade com Deus. Na casa de Deus eu estava ganhando, sendo alimentado espiritualmente, mas uma das coisas que nós precisamos resgatar: eu tenho que vir na casa de Deus, porque este lugar foi construído para orar, buscar a Deus. Este lugar foi construído para adorar a Deus. Este lugar foi construído único e exclusivamente para glorificar e exaltar o nome de Deus. Não tem outra natureza, porque isso aqui foi construído. Este é um lugar de oração, este é um lugar profético, este é um lugar da manifestação do poder de Deus, este é um lugar das Escrituras serem lidas, este é um lugar das Escrituras serem estudadas, meditadas, este lugar é um lugar de transformação de vida. Estão fazendo de tudo para acabar com isso, mas nós estamos aqui porque nós vamos cumprir, estar na casa de Deus, fazendo a vontade de Deus até o dia que Deus nos recolher. Mas naquele dia, naquela escola dominical, que me veio a minha idolatria, eu tomei uma decisão: tira o ídolo do meu coração. Porque o idólatra precisa pedir para Deus tirar o ídolo do coração, para ocupar só um ídolo, só Jesus, só Jesus. E eu tomei aquela decisão naquela manhã: Senhor, eu quero estar na tua casa para aprender do Senhor, porque de certa forma, quando eu estava na casa de Deus, não querendo estar na casa de Deus, eu não estava dizendo: eu não amo mais, eu amo mais a Fórmula 1, eu amo mais o meu ídolo lá do que estar na sua casa. E aí eu comecei a pedir, e Deus tirou. Ainda gosto, mas não faz diferença. E depois também não fazia diferença, porque se ele ganhava um carro mais rico, eu não agregava nada na minha vida. E eu entendi que aquele ídolo fazia uma concorrência com as coisas de Deus. Tem algum ídolo no seu coração fazendo concorrência com as coisas de Deus? E de fato, de verdade, o pastor, a gente dá uma justificativa: pastor, está acontecendo isso e aquilo. Na verdade, é os nossos ídolos que estão na frente. Eu não acordo 4 horas da manhã para orar, mas eu acordo 4 horas da manhã para uma viagem, uma pescaria. Eu me esforço com as coisas de prazer do mundo, mas com as coisas de Deus eu não me esforço. Existe um ídolo aí que nós precisamos pedir para Deus tirar. Então, quando Jesus está falando com Nicodemos que todo aquele que nele crê terá a vida eterna, porque Deus enviou o seu Filho para o mundo para que não julgasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
Quem nele crê não é julgado. Olhar para Jesus com um olhar de fé. Olhar para Jesus com um olhar de admiração. Olhar para Jesus com um olhar, Ele me salvou. Olhar para Jesus, Ele me perdoa. Olhar para Jesus, Ele me sara. Olhar para Jesus, Ele me sustenta. Olhar para Jesus, Ele me fortalece. Olhar para Jesus, Ele preparou uma mansão celestial para mim. Olhar para Jesus e dizer assim: hoje eu oro ao Senhor em espírito. Hoje eu oro ao Senhor tendo convicção que Ele está comigo no meu coração. Mas chegará o dia que eu o verei face a face. Aleluia. Chegará o dia que eu vou estar junto com a milícia de anjos celestiais, o adorando em espírito e em verdade. Isso porque nós não vamos amar Jesus quando chegar na eternidade. Nós já vamos amar Jesus aqui e agora. E porque eu amo a Jesus, eu olho para Ele com um olhar de admiração. Reconheço o sofrimento da vida dolorosa. Reconheço que tudo foi por amor à minha vida. Reconheço que Ele se entregou por um pecador como eu. Reconheço que Jesus me amou primeiro. Reconheço que o Senhor Jesus na cruz verteu sangue para a remissão de todos os meus pecados. Olhar para Jesus com um olhar de gratidão. Oh Senhor, muito obrigado pela obra redentora na cruz. Nenhum outro líder de qualquer outra religião, nenhum santo, nenhum anjo fez o que Jesus fez. Nenhum outro fez, Jesus fez. E Ele fez por amor. Por isso que só a Ele toda a honra. Por isso que só a Jesus toda a glória. Por isso que só a Jesus todo o nosso louvor. Por isso que é tudo para Ele. Já me disseram assim: vocês dividem a glória de Deus com Jesus e as outras pessoas. Eu respondi assim: a glória de Deus não se divide com ninguém, porque Jesus é Deus e não se divide a glória dele, e não podemos dividir a glória dele. E quem divide a glória dele está em pecado. Aí vem a consequência, porque todo pecado traz consequência. O povo lá em Números pecou, trouxe consequência. Nós também, queridos, quando nós pecamos, também temos consequências. Eu vejo pessoas chorando algumas vezes: pastor, está acontecendo isso comigo. Eu vejo que é consequência de pecado. Eu disse: olha, você fez o que não agrada a Deus, e aí está sofrendo as consequências. Se arrependa, peça perdão, abandone a prática, porque o amor de Deus, Ele resgata. O amor de Deus cura. O amor de Deus perdoa. O amor de Deus transforma. É a hora do seu reconhecimento. É a hora de reconhecer o seu erro, o seu pecado. É a hora de ir para os pés do Senhor Jesus, chorar na presença dEle e pedir perdão. E Ele vai mandar, como Ele fez. Moisés, faz a serpente. E é interessante nesse texto, depois teve um grupo que começou a adorar serpentes. É porque o ser humano, ele começa a querer objetos para tocar a sua fé. É impressionante como os seres humanos querem objetos para tocar a sua fé. É interessante isso. Eu quero um objeto e começo a adorar aquele objeto, jogar a minha fé naquele objeto, e eu quero convidar a você deixar todos os objetos e lançar a sua fé em Cristo Jesus. Olhar para Ele. Ele está, preste atenção, Jesus está com os olhos sobre você, olhando para você. Ele está com você na sua angústia, Ele está com você na sua dor, Ele está com você na sua ansiedade, na sua expectativa. Ele está com você. Quando Jesus está para ser assunto aos céus, lá no final do Evangelho, Ele diz assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus Cristo está com você. Nós vamos
orar para que o Espírito Santo de Deus nos leve a olhar para Jesus. Esse olhar para Jesus que nos dá salvação, nos dá vida eterna. Esse olhar para Jesus que nos dá a certeza da vitória em meio às lutas. Nós vamos orar para olhar para Jesus, para que Jesus, olhando para nós, gere em nós alegria, gere em nós paz, gere em nós perdão, gere em nós a presença do amor dele, a presença do Espírito Santo. Convido você a se colocar de pé, convido você a olhar para Jesus. Você que o recebeu e o confessou como Senhor e Salvador, Ele está dentro de você. Pastor, aonde eu olho para ver Jesus? Olha para dentro de você, se você o recebeu como Senhor e Salvador. Se você ainda não recebeu Jesus, eu convido você a receber Jesus, a fazer a oração dizendo: Senhor Jesus, entra no meu coração, faz morada. Senhor Jesus, eu te confesso como meu único Senhor e meu Salvador. Senhor Jesus, tenha liberdade na minha alma, no meu coração, de fazer a tua vontade, o teu querer. Senhor Jesus, eu te recebo. Escreve o meu nome no livro da vida. Você que tem Jesus, olha para Jesus que está dentro de você. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, eu te peço que os teus filhos e filhas que estão olhando para o Senhor vejam no Senhor o teu amor, a tua graça, o teu perdão. Veja os teus olhos, olhar de amor, olhar que gera alegria, esperança, olhar que diz para o teu filho no olhar assim: eu te espero no meu reino, a mansão celestial já está pronta para você. Eu estou com você nas suas lutas, nas suas dificuldades. Olhar para o Senhor, que é o Senhor supridor de toda necessidade. Que os teus filhos possam olhar para ti e ver o suprimento espiritual que vem do Senhor. Que os teus filhos possam olhar para ti e ver o suprimento físico, porque do Senhor vem cura. Ó Pai, olha para os teus filhos e toca nas feridas e nas enfermidades dos teus filhos e filhas. Deus, olha para os teus filhos, aqueles que estão com problemas emocionais, aqueles que estão sendo oprimidos, deprimidos, aqueles que estão com síndrome do pânico. Senhor, olha, Senhor, e tira da alma, do interior, toda angústia, toda tristeza, toda melancolia, toda depressão e opressão. Olha, Senhor, com os teus olhos de prosperidade financeira. Alguns dos seus filhos e filhas precisam da multiplicação dos recursos financeiros. Olha para a situação financeira do teu servo. Olha a escassez de alimento. Ó Deus, olha e multiplica os recursos financeiros dos teus servos. E eu te peço, Deus, em nome santo e poderoso de Cristo Jesus, receba a visitação do Espírito Santo de Deus. Eu também te peço, Deus, se existe algo ou alguém que os teus filhos idolatram, Senhor, amam mais do que o Senhor, que o Senhor possa tratar com os teus filhos como o Senhor tratou comigo. Trata também com os teus filhos. Perdoa, Senhor, aqueles que estão na prática da idolatria. Revela a eles que só o Senhor é digno de louvor, de adoração. Só o Senhor é digno de estarmos buscando no Senhor, adorando, glorificando e exaltando o seu nome. Tira, arranca da alma, do coração toda a idolatria, Pai. Em nome de Jesus, eu oro, Deus. Em nome do teu Filho amado Jesus, eu oro e declaro bênção sem medida. Amém. Neste momento que vamos ter a ceia, olhar é o olhar